Então, estão vendo? Sim. Então tá bom. É óbvio que vou tentar ser o mais sintético possível. Os slides são apenas guias referenciais para que a gente possa trocar essa ideia, explicar ou entender. Quando falar de compliance, e só retomando o assunto, né, é uma regra, é um sistema para conformidade. E quando a gente fala em compliance na nossa área tributária, e esse já é um assunto que todos nós já debruçamos sobre eles, já conversamos sobre eles, já trabalhamos neles, nós falamos que não é só especificamente aquilo que é o conforme, que é cumprir a regra. É mais do que isso, é entender a regra, né? Entendendo a regra, fazer com que esta regra seja validada nos processos de todas as organizações, submeter a esses processos a uma verificação se eles estão em risco ou não, perante o que a regra determina, e, obviamente, mais do que isso, é construir um plano de ação que promova a conformidade e, obviamente, que busque os elementos necessários para a sustentabilidade da organização, né? De um lado, de não compliance, ou de não cumprir o combinado, de não estar isso adequadamente, gera risco. O que nós não queremos é risco. Nós queremos cumprir as regras. Por outro lado, a gente, quando discute compliance, e isso já não é novo, a gente busca algumas memórias passadas para entender como é que isso surge no mundo. Como é que se surge isso? Alguns marcos históricos sobre problemas com organizações de não conformidade ao nível do mundo, em que geraram escândalos, né? Mas, fundamentalmente, um dos primeiros estudos a partir de 2008 da OCDE, que é a Organização Internacional, ele fala sobre uma mudança na postura. E aí, essa mudança de postura, o Cooperative Compliance, ele trazia elementos de uma discussão entre como as receitas ou as autoridades fiscais a nível do mundo gostariam ou necessitariam também de estar melhorando os seus próprios processos e trabalhar isso de forma conjunta com as organizações. Ao longo dos anos, isso foi sendo gerido e construído em várias facetas, né? O fisco se organiza, o fisco melhora, as organizações são chamadas a cumprir os seus papéis, tem lá suas dificuldades, tem lá suas necessidades, e há uma grande mudança nesse entendimento, onde essa construção, a partir, né, de 2008 e um pouco mais à frente, 2013, 2014, isso vem crescendo, ele busca fundamentos, como transparência, confiança, compreensão e, especificamente, a previsibilidade. A questão de tentar fazer uma nova forma de relacionamento entre os entes tributantes, as autoridades fiscais tributárias mundiais, em todos os seus países, e as próprias organizações desses países nessa construção. O que se buscava lá nesse passado, e aí é um pouquinho da história, né? Maior confiança e melhoria da qualidade da informação que o fisco queria dos contribuintes, né? Melhor entendimento das atividades das empresas e, obviamente, que uma racionalidade e objetividade das ações que o fisco deveria tomar, especificamente no sentido de reduzir seu custo. Para o lado das organizações, o que era o mais propício, ou o que se esperava nessa construção? A redução, obviamente, né, desse custo de conformidade, para evitar aquelas sucessivas revisões e retificações, né? O que se buscava, segurança jurídica, né, para as companhias e para todas as operações, né? O que também se busca e se buscou naquela oportunidade é uma previsibilidade das posições do fisco, então o alinhamento entre aquilo que a organização pretendia e aquilo que a legislação e o fisco construía, então para ter uma situação mais equilibrada entre as partes, né? Essa administração desse regime é que seria
uma mudança nesse perfil de atendimento, nesse perfil de relacionamento. É isso que começou a dar fundamento a algumas ações a partir daí no mundo, fomentada por OCDE e por outras agências e outros organismos internacionais, que veio ao longo do tempo mudando o perfil. Uma das grandes mudanças, e aqui um pouquinho desse material, e aqui tem um conjunto de referências para quem tem interesse ou quiser ter mais interesse sobre esses assuntos, é um material que tem disponibilidade em língua inglesa e em língua portuguesa, trata que, ao longo do tempo, houve a Comissão Europeia e alguns países como Japão, Alemanha, o Reino Unido, fomentaram o desenvolvimento de uma ferramenta chamada Tax Administration Diagnostics Assessment Tool. É uma ferramenta desenvolvida por esses organismos que visa buscar um conjunto de ferramentas de avaliação das administrações tributárias para que elas se tornassem mais eficientes, para que ela pudesse medir e que desse a elas um sentido de identificação de mecanismo, de métricas, para saber como é que ela está ou não funcionando, se ela ia funcionar bem ou não. O TADAT é uma ferramenta que vem sendo aprimorada, inclusive assumindo em alguns países uma questão já bem mais avançada, e esse processo de leitura e de melhoria da qualidade da informação do contribuinte é um dos requisitos que a administração tributária, que o ente fiscalizador quer. Em contrapartida, o ente fiscalizador quer que o contribuinte também usufrua destas melhorias. Então, melhora o relacionamento, faz contrapartidas em relação a essa melhoria. Um reconhecimento duplo, melhora a qualidade da informação, é reconhecido por isso. Gera melhores bases de fiscalização, diminui os custos da administração tributária sobre isso. É um processo de construção que, a partir da utilização da ferramenta, o mundo começou a gerar um pouco melhor a relação fisco-contribuinte. O que a gente percebe, e aqui só um slidezinho sobre a ferramenta, ele trata aí sobre nove áreas chaves de medição da autoridade fiscal, da administração tributária. Aqui, apesar da linguagem, aqui fala imposto de renda de pessoa jurídica, CIT, isso aí é por tradução, porque na tradução literal vem uma coisa, mas não traduz o acrônimo aí, então não se preocupe com isso. Mas o que importa é que essa ferramenta começa a ser utilizada e serve como referencial. Tanto o Comparative Compliance quanto a ferramenta do TADAT vem sendo acrescentada aqui de maneira geral, e especialmente no Brasil, a gente percebe a introdução por alguns entes fiscais, algumas autoridades fazendárias, especialmente a nível estadual, e uma pequena, não importante, mas manifestação também do ente federal. E aqui é o quadro do que é essa ferramenta chamada Tax Administration Diagnostics, que é um modelo de medição. São 9 pilares desenvolvidos em 32 pontos de controle, ou indicadores de controle. Mas eu destaquei estes aqui só para que a gente possa fazer uma correlação com os próximos slides, que é quando a gente percebe o quanto isso vem e o quanto isso agora faz parte da realidade de controles de melhoria da informação do contribuinte e a percepção e avaliação para a autoridade fiscal. Uma das primeiras bases é... Oi? Assim, essa é a base que está sendo usada pelos quem está mais avançado em termos de estados, ou vamos dizer assim, as secretarias de fazenda mais avançadas estão partindo dessa base para elaborar aí a forma de gestão desse compliance deles, É exatamente isso. A partir desses insights do Comparative Compliance, como também destas mudanças... Está me ouvindo? Opa! Sim, estamos ouvindo. Só saiu o slide, mas a gente está te ouvindo. Vai voltar.
O que tem de utilização é que essa migração desse conceito internacional, dessas boas práticas, estão vindo aqui para o Brasil e sendo utilizadas, e corretamente utilizadas, estão sendo capturadas essas boas práticas por entidades fiscais. Aqui, por exemplo, São Paulo, o Rio Grande do Sul tem um processo sobre isso, o estado de Alagoas, o estado do Ceará já vem utilizando, a própria Receita Federal instruiu uma consulta em 2018 a respeito de um programa que ela tinha aí o princípio, havia uma minuta em discussão em consulta pública, cujos fundamentos, e aqui o que a gente faz, busca exatamente esta relação. Então, olhando para o quadro do Haddad, ele diz para mim que a primeira base de validação para o fisco na construção da sua métrica é a integridade das bases cadastrais. É aquilo que a gente sempre falou em compliance, né? Nós precisamos de ter declarações corretas, que sejam fidedignas e exatas, precisas, porque antecedentemente a autoridade já tem informação. Então, integridade da base do contribuinte com os registros já fornecidos. Esse é uma das métricas. Quanto melhor a informação, menos custo tem para a administração tributária, menos custo tem para a empresa, porque ela não precisa de retrabalho. O suporte de conformidade voluntária, que é um segundo elemento, é exatamente o estímulo que a autoridade fiscal deve promover para as organizações, no sentido de dizer, olha, aqui tem um pequeno erro, corrija, e não indiretamente um efeito punitivo, é uma ação de contrapartida, vamos chamar assim. O terceiro pilar fala de, apesar da apresentação atempetada, e aí é só uma questão da tradução literal aqui, dá um termo errado, mas é a apresentação tempestiva da declaração. Então, a declaração tempestiva, integral, em que houvendo pequenos equívocos, seja entendida pela autoridade, tido a esse elemento de contrapartida, dizia a empresa, ok, vá lá, corrija, sem um tipo de apenamento, faz parte dessa nova prática de resolução, de segurança e de harmonia. Um dos outros elementos, que é pagamento oportuno dos impostos, faz parte da mesma estrutura, né? Integralidade, reciprocidade, suporte, entrega correta, pagamento preciso, né? Tempestivo. E os outros elementos, por exemplo, resolução eficaz das disputas fiscais, é que quanto menor a quantidade de contencioso ou de discussão, melhor. E como é que isso se dá? Bom, pela autorregularização, pela previsibilidade, pelo bom relacionamento que deve e pode e está sendo construído entre as autoridades fiscais e especificamente os contribuintes, através dos seus representantes legais, através das suas organizações e entidades. É uma nova construção que isso vem aqui trazer esses benefícios, tanto para a autoridade fiscal, tanto para o ente governamental, porque na finalidade ele quer arrecadar, ter o menor custo de administração sobre isso, obviamente mantendo todos os seus direitos e deveres que a legislação prevê, esses direitos dentro do modelo de relacionamento compartilhado, o contribuinte e o fisco, num processo de respeito mútuo e de atendimento às necessidades e às obrigações. O Haddad é uma ferramenta interessante, inclusive há cursos, há meios inclusive de se, entre aspas, se candidatar como um elemento colaborador, né, como se fosse um certificador disso. Mas para quem tiver interesse, o próprio site do Haddad explica isso, ou se alguém depois tiver algum interesse, me mande aí a informação, ou através aí do nosso grupo, aí do José e dos colegas, que eu teria muito gosto em ajudar para a gente continuar pensando sobre isso. Mas o que isso traz? Aqui é uma reunião que ocorreu em São Luís, agora 4 de setembro de 2019, do ENCAT, né, Encontro Nacional dos Administradores Tributários, em que ali também se apresenta esses dois modelos que a Cefaz
estão trabalhando nela. A maturidade dos processos de gestão fiscal, que é um modelo, um diagnóstico, junto com o TADAT. Esses dois modelos de administração tributária têm em linha todos esses conceitos que a gente está falando, e isso vem sendo usado e debatido e tem uma crescente utilização, pelo que a gente percebe. Prova que isso tem sido utilizado ou que está se fomentando essa mudança é porque os processos estão cada dia mais fiscais, mais eletrônicos, mais previsíveis e, portanto, tem que fazer uma mudança na cultura, tanto da organização, para passar a fazer dessa forma, quanto da própria autoridade de administração tributária, que tem que conviver com essas novas tecnologias e essas novas modernidades. Então, é uma evolução, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente estatal, para a utilização plena de ferramentas que vieram sendo investidas e construídas. O que a gente vê disso já implementado? Por exemplo, em São Paulo, o programa Nos Conformes, né, que a maioria talvez já conheça. Para aqueles que não conhecem, a gente sabe que São Paulo criou um rating, né, de A+ até a letra E, onde os contribuintes são enquadrados dentro de um critério objetivo, e esses critérios objetivos, dentre eles, são exatamente a previsibilidade da informação, a entrega aderente, a quantidade dessa informação ser conforme as bases cadastrais que já existem, o pagamento do imposto, obviamente. Então, todos esses elementos que aqui, em relação a essas premissas do TADAT, estão aqui, é bem perceptível e bem objetivamente elencados dentro dos programas, como, por exemplo, o programa Nos Conformes de São Paulo. Ele ranqueia a organização. Ele só traz aqui um diferencial que é uma peculiaridade, é que ele traduz esse ranqueamento não só pela conformidade da informação e essa aderência às bases já existentes do contribuinte, porque São Paulo também tem uma das condicionantes é considerar o quão o seu fornecedor também é aderente. Isso está formando, obviamente, a gente tem falado sobre isso, essa cadeia de perguntar quem é o seu fornecedor e em que qualificação ele tem. Se ele é um bom fornecedor e ele tem uma boa conduta fiscal também ranqueada, ele é um elemento que te ajuda a crescer no ranking. Você só passa em São Paulo no critério de A para A+, se 95% dos seus fornecedores forem A. Ou seja, é aquele velho diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Assim, grotescamente, só comentando. O que eu estou dizendo é que também aqueles que não têm uma boa conduta ou que não têm um bom ranking, esses elementos serão também uma forma de diminuir o seu próprio rating. Então, vai haver necessariamente, e tem havido necessariamente, um controle ou uma cooperação entre as organizações no sentido do relacionamento entre elas. Esse mesmo processo, a gente observa isso. No estado do Alagoas, o Alagoas tem um processo agora recente, lá o programa se chama Contribuinte Arretado. No Ceará também tem um programa já bem similar a esses também. E o Rio Grande do Sul tem, a partir do decreto 54.477, ele fala sobre uma mudança no processo da Receita do Estado do Rio Grande do Sul, que ele chama Receita 2030, e uma das medidas é a implementação de um programa de conformidade dentro do pilar do cooperativo e do TADAT. Rondônia também já tem, e como eu disse, a própria Receita instituiu há um tempo atrás, foi debatida através de uma consulta pública. Esta fase da consulta pública já foi encerrada em 2018, eu busquei algumas informações adicionadas sobre o andamento disso, mas infelizmente não encontrei sobre a questão do seguimento ou do prosseguimento desses processos. Óbvio que o processo de compliance é
uma necessidade para a organização. Óbvio que o fisco tem se esmerado na sua melhoria, na sua capacitação, tanto sistêmica quanto dos seus quadros, né? O investimento em capacitação e treinamento das pessoas e na melhoria da estrutura sistêmica. Isso é uma realidade. E, em contrapartida, isso eleva necessariamente o grau de compliance que as organizações e o fisco passam a trabalhar. E, obviamente, que esse espírito colaborativo, em que um tem que prestar informação e o outro tem que reconhecer, obrigatoriamente, os bons trabalhos realizados. Aqui é só exemplificativo como São Paulo traz isso, né? A adimplência, a aderência às regras. Como é que gera essa classificação, né? Omissão, prazo de entrega, percentual de aderência, a escrituração incompleta ou inexata. Esses são elementos que fazem ou não estar num enquadramento que vai de um ranking A mais até E. Este é aqui, da mesma forma, e olhe como ele é interessante, ele também forma um ranking lá no estado do Alagoas, em que ele faz exatamente isso. Quem cumpre a legislação, quem atende os requisitos, ele quer agora a maioria. E aquele que não cumpre a legislação, aquele que é devedor contumaz, é uma minoria. É um processo de mudança na cultura, um estímulo à conformidade, obviamente, com benefício para todos os lados, né? O que ele incentiva? A autorregularização, o relacionamento. É uma mudança gradativa, não é fácil, não é nova, as organizações têm que mudar, a entidade fiscal tem que mudar, está mudando, todas as partes estão mudando, é uma construção de um mundo novo que todos nós vamos ter que adaptar, né? Esse é um slide que o Rio Grande do Sul tem nesse material, chamado Receita 2030. Uma das medidas é a linha de transformação digital, e dentro da transformação digital, um dos pilares é a conformidade cooperativa, e um dos exemplos deste modelo é o programa que o Rio Grande do Sul tende a implementar, chamado Nos Conformes. Também na mesma linha como todos os outros, aí, programa de estímulo à conformidade, contribuinte conforme padrão de cumprimento de obrigação, facilitação de interação com a Receita, melhoria de arrecadação, tratamento diferenciado para os bons contribuintes, uma nova regra de tratamento e de funcionamento. E aqui, só como exemplo, e dentro do mesmo espírito, o quanto a Receita Federal também já pensou nisso, espero até que tenha continuado, mas infelizmente não consegui encontrar uma continuidade nesse processo. Era uma minuta, obviamente, né? Era uma minuta em discussão, o prazo já foi encerrado, em que também se classificaria dentro de um rating essa mesma lógica, né? Situação cadastral compatível, declaração com integralidade, pagamento intempestivo, entrega correta. Esses modelos estão aqui exatamente para que a gente possa pensar neles, para a gente refletir o quanto de evolução as organizações estão passando. Por outro lado, a autoridade fiscal em todos os níveis também, e que é uma nova regra para pensar, né? Tanto que a própria OCDE propôs uma ferramenta chamada Tax Control Framework, que, só numa tradução literal, é a estrutura de controle tributário, em que ela divide exatamente esse novo modelo que ela propõe, 6 blocos, né? Uma estrutura tributária, com política, com meta, em que a organização tem o controle de legalidade, o controle de conformidade, as suas ações tributárias alinhadas com a estratégia da empresa. Então, eu conheço a sua empresa. Que a sua empresa tenha processos e operações que sejam alinhadas com todo esse processo de conformidade. Aplicada de forma abrangente, abranger todas as atividades da empresa, é isso que eu estou dizendo. Conheça a sua empresa, conheça os seus riscos, administre os seus riscos, evite esses seus riscos, otimize seus recursos, né?
ele traz exatamente responsabilidades e funções desta implementação claramente definidas, e ela diz que esses elementos que são fundamentais nascem na direção, ou seja, o topo da pirâmide lá, a organização, o dono, chefe, gerente, presidente, conselho, seja lá o nome que a sua organização tiver como estrutura diretiva, ele é que é o patrocinador, ele é que é o fomentador, ele é que tem que comandar esta mudança sistêmica, né, de mudança de cultura para a conformidade tributária, ante a essas exigências e ante as oportunidades, né? O outro pilar que ele recomenda é exatamente a documentação, né? Essa documentação no sentido de gerenciamento de riscos, manter os mapas de risco, manter a gestão por processo, testar se isso está efetivamente tendo eficácia, verificar se esses processos de controle e de eficiência tributária estão sendo feitos, né? Por isso que essa estrutura de governança, ou que a gente chama de governança tributária, não é só uma questão de técnica, ela é estratégica hoje em dia, né? Pensar em compliance, pensar em governança é hoje uma necessidade, que começa na visão do cumprimento da obrigação e na otimização dos recursos. Por isso que nós todos que estamos envoltos aí na administração tributária, como gerentes, operadores, todos nós, temos aí uma função desafiadora, né? Como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo esse processo? Como é que eu troco a chave, né? Eu tenho aqui umas ideias dizendo exatamente sobre isso. Por que não pensar no compliance tributário? Por que não avaliar este processo de mudança necessário? Por que que nós não temos como melhorar isso? A autoridade fiscal tem buscado melhoria. Estão implementando novos processos. Estão dizendo desses alinhamentos através de programas de incentivo de conformidade. Por que eu não posso também mudar? Até porque eu acho que todo mundo queria ser a mais. Eu acho que ninguém gostaria, por exemplo, em São Paulo, de ser E, porque tem um custo isso, né? Quanto custa não ter? E quanto vale não... Perfeito. A palavra-chave. Quanto vale não ter? E quanto vale ter? Quanto daqui a pouco a gente vê ações com várias legislações dentro do Brasil, estaduais, federais, falam sobre governança, programas de compliance, valorando isso. E quanto vale a algum fornecedor, algum cliente seu dizer assim, que ranking você é? Como é que está a sua conformidade? Eu não me preocupo muito com isso. Ele fala, eu preocupo, não quero você mais comigo. Né? São desafios. O que a gente tem é oportunidades. Por que não pensar nelas? Existe uma frase célebre, né? Se todo mundo preocupar, né, Zé? Quanto custa o compliance, é melhor pensar em quanto custa não ter. Não compliance. É, isso mesmo. Muito obrigado, era isso que eu queria trazer, só para a gente refletir que do outro lado também tem um processo de melhoria contínua, com base técnica, com evolução, e que isso pode ser convergido, tanto de um lado quanto para o outro, e com certeza construir uma nova e saudável relação entre entidades fiscais e contribuintes, que é o que todo mundo espera. Antes do pessoal perguntar aí ou comentar alguma coisa, eu queria te perguntar o seguinte, esse processo da OCDE, ele complementa ou ele conflita com o TADAT? E como que você vê isso? Você falou no final, você falou mais do TADAT, e aí no final você trouxe ali para reflexo... O frame, isso. Isso. Eles são complementares. É que, na realidade, o TADAT tem a discussão começa no OCDE.
o TADAT entra com uma linha de apoio direto do FMI, do governo japonês, do Reino Unido, da Holanda, de alguns outros países que eu citei lá atrás, e que, na realidade, faz parte dentro do acordo de cooperação internacional. Né? Os fomentos que a OCDE e esses organismos multilaterais internacionais têm feito vêm à esteira desses anos, e se a gente ler um pouquinho para trás, 2008, 2010, 2000, um pouco antes, lá no começo dos anos 2000, é sempre a reboque daquelas grandes crises, das grandes mudanças em relação às questões sobre as condutas das organizações. Né? Os problemas de governança que ocorreram com a quebra das organizações, das falências de Barings, dos incidentes em relação a Enron, a outros casos escabrosos em relação a isso, e as próprias políticas de combate ao crime de lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional, né, o tráfico de drogas, terrorismo internacional, os crimes de lavagem de dinheiro associado. Todo esse conjunto mobilizado especificamente a partir dos anos 2000 para cá, vieram fomentando o mundo inteiro em relação a acordos internacionais, a mudanças de postura e a próprio desenvolvimento de ferramental. E essa relação fisco-contribuinte, especificamente a partir de 2008, ela vem num crescente muito grande, especificamente no Brasil, a partir aí dos anos 2014, 15, com essa chegada e a própria introdução das próprias práticas do que se chama aí, né, como governo eletrônico, né, governo tributário eletrônico, que é a nossa base de conhecimento SPED. A OCDE tem um papel importante nessa divulgação, quanto no processo do TADAT. A ferramenta é bastante interessante. Quando a gente olha a ferramenta, vê o quanto isso tem de aderência em relação a esses processos que a gente já tem visto em prática, né? São Paulo e esses outros estados. Legal. Pessoal, alguém quer comentar, acrescentar, perguntar, discordar? Fica à vontade, por favor. Combinado aí com o Hélio foi de trazer uma visão aí do lado do fisco, e aí se alguém quiser, alguém que está vivenciando de algum desses estados aí, sentiu alguma diferença no relacionamento ou queira comentar alguma coisa. Pelo jeito concordaram com tudo, viu, Hélio? O assunto é novo, Zé, e às vezes é técnico, porque a gente tem que começar a compreender a própria medição para São Paulo, o próprio enquadramento dos primeiros agrupamentos, ainda não estão completos, já tem uma rodada de resultado e tudo, né? Mas o que a gente tem, e aqui uma bandeira para a gente pensar, entendeu? Sim. Se isso chegar, eu estou preparado? Se todos os estados passarem a adotar isso, eu estou preparado? Se esse é um modelo que pode vir a ser implementado por todas as unidades federadas, eu estou preparado? O quanto eu sou aderente a esses agrupamentos? Essa talvez seja a inquietação e, especificamente, o desafio a pensar. Mas vamos junto. Muito bom. Então, beleza. Muito bom. Depois, se alguém mais... Ivan levantou a mão aí. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo jóia, bem-vindo. Só para dar um feedback dos conformes aqui em São Paulo, né? Nossa empresa está enquadrada nisso e está tendo realmente uma preocupação muito grande por parte do fisco para essa questão de nota do pessoal e tudo mais. E o que a gente mais se preocupa realmente não é nem tanto a nossa produção, mas sim a posição dos nossos fornecedores, né? Porque dependendo de como estão os nossos fornecedores, acaba abaixando. E a preocupação também, porque se só um estado estivesse fazendo isso, você acaba sendo prejudicado por uma questão de ter fornecedores de outro estado que não estão enquadrados nisso. E sabendo agora que outros estados também estão aderindo a essa mesma situação, dá até uma certa conformidade para a gente, para poder
ver uma visão melhor desse nos conforme, né? Porque senão você acabava até sendo mesmo prejudicado, né? Sócio de um lado só puxando a corda e você tentando concorrer com quem não estava sendo puxado, né? Ô Ivan, eu acho que São Paulo, inclusive, ele está medindo ainda só os fornecedores paulistas, né? Os fornecedores de outro estado ainda não estão graduados ainda. Mas tem uma previsão para fazer tudo. Isso. É um processo de evolução contínua, e aí agradeço a sua colaboração, porque ajuda a referendar isso. O quanto isso vira nacional, ou tende a virar nacional, é esse caminho que a gente percebe nessa leitura aí de outros estados. E se isso se torna nacional, faz esse sentido que você falou aí com tanta propriedade, né? Exatamente. Como é que todo mundo lê a mesma página e como é que eu sou, vamos chamar assim, percebido por todos eles. Com certeza, para quem olha para a sua empresa e diz assim, olha, essa empresa tá bacana lá, isso tende a ter uma valoração, inclusive, de mercado. Uma valorização de mercado, né? Tem um valor de certificação, vamos chamar assim, não é o termo mais apropriado, mas mostrar, eu brinco que eu gostava quando criança, eu levava a caderneta de escola para minha mãe e abria a caderneta com as notas azuis, né? As notas vermelhas eu não gostava muito de mostrar. Então, efetivamente, é como se a cada organização pudesse se apresentar com a sua caneta, sua nota com a caneta com a boa nota, né? E como você disse, né, que a questão da parceria com os fornecedores, você acaba tendo que selecionar fornecedores até por conta dessa questão dessa nota, para não ser prejudicado com a nota. Então, você também força com que seus fornecedores também tenham uma capacidade, ou pelo menos estejam realmente habilitados para poder prestar um bom serviço. Esses processos a gente trabalha exatamente num conceito de due diligence. Na realidade, você passa a conheça seu cliente, conheça seu fornecedor, conheça seu empregado, conheça seu terceiro prestador de serviço. São exigências não só hoje normativas para efeito de lavagem de dinheiro, para proteção de dados, mas também no sentido fiscal, né, de como é que ele como é que ele está, como é que ele se comporta, para que ele também não esteja para a gente sendo um veículo contaminante, né, não seja ali um cara que tem uma situação fiscal irregular e que possa indiretamente ou diretamente trazer um aborrecimento para a sua organização, que com certeza mantém tudo organizadinho, tudo, né? É um trabalho de compliance, né? De due diligence, que são práticas que a gente hoje fala assim, isso só vale para multinacional que fatura trilhões e que está sujeito às regras do mundo. Não, a pequena empresa, a média empresa, qualquer uma que está na sua cadeia de trabalho, de fornecimento, de prestação de serviço, né? O parceiro, né? Esse também especificamente o parceiro. Legal, São Paulo saiu aí, mas os outros estados também estão, e o que eu imagino, uma opinião bastante pessoal, é que esse processo evolutivo também alcance outros estados ou outras formas de avaliação. Muito bom. Alguém mais comentar alguma coisa? Então vamos. Muito obrigado, professor. Zé, uma grande honra, muito obrigado e parabéns pela iniciativa e pela participação de todos os colegas. Obrigado. Vamos falar aqui de outros assuntos. Aí eu não sei se o Paulo Davi já chegou, se ele vai chegar aí em tempo de falar do tema dele, ou a gente vai estender aqui um pouco. Aí deixa eu pedir um favor, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar no microfone, por favor, porque enquanto apresenta eu não consigo ver que levantou a mão. Então, primeiro falar aqui rapidamente, e aí se alguém quiser detalhar alguma coisa, fica à vontade aí para chamar, para comentar ou perguntar alguma coisa. Vou passar rapidamente aqui sobre algumas medidas provisórias que estão em processo de aprovação ou votação, né? Então, hoje tem uma medida provisória
recentemente publicada, ainda não direcionada dentro do Congresso Nacional, 2 em comissões mistas, 54 na Câmara dos Deputados e 6 no Senado Federal. Aí dessas daí eu peguei umas 3 ou 4 aqui que geram mais impacto no nosso dia a dia aqui. Aí eu coloquei na ordem aqui de que houve alguma movimentação, que é a última linha em vermelho aí. Então a MP 983, ela trata da relação dos órgãos públicos com a questão das assinaturas eletrônicas. Então, aquele ponto de que nem tudo precisa de certificado digital e algumas situações que não tinham previsão de nenhum tipo de assinatura eletrônica passaram a ter, e essa medida provisória, ela tem validade, ela foi publicada em 17 de junho, e ela teve muitas emendas, principalmente do lado da preocupação com as pessoas normais e de baixa renda, com dificuldades. Ela criou aí níveis diferentes de acesso, e não exigindo mais o certificado digital para tudo. O certificado digital ficou como um nível chamado de assinatura eletrônica qualificada, e foram criados 2 novos tipos para não ser necessário o certificado digital. Então, aquela tendência que existia de tudo ir para o certificado digital, ela está sendo revertida nessa medida provisória, bem como no novo portal do governo, que é o portal lá gov.br, que já permite algumas consultas por usuário e senha lá, e não necessariamente por certificado digital. E a última movimentação dessa medida provisória foi dia 25 de junho. A medida provisória 959, de 29 de abril, ela trata lá da operacionalização do benefício emergencial, e foi pendurado lá aquela questão de prorrogação da LGPD. Então, ela está válida até 26 de agosto, né? No dia 29 de junho foi a última movimentação, e o que acontece enquanto ela está válida, a LGPD está postergada para maio de 21, o início dela, e a penalidade para agosto de 21. Se a MP não for votada, ou se ela for votada só nas questões aí de benefício emergencial e a parte de LGPD for rejeitada, aí a LGPD passa a estar em vigor desde agosto desse ano, que já é o mês que vem, né, daqui a 2 semanas ou 3, e as penalidades em agosto do ano que vem. A MP 960, o último movimento foi em 8 de julho, apresentado o parecer preliminar no plenário, trata da prorrogação dos incentivos tributários relacionado lá à drawback, que a gente falou aqui também aqui no BXGDE, aí, lá na época, lá em maio. Suspende a cobrança lá do imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, naquelas situações lá relacionadas ao drawback, e ela está vigente até 31/8, dependendo aí de votação. A MP 944, que perde a validade agora no fim do mês, até hoje, né, eu atualizei hoje, ela está recebendo emendas, muitas emendas, trata do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, direcionado aí àquelas empresas que têm receita entre 360 mil e 10 milhões de reais. A MP 927, de 22 de março, com validade até 20 de julho, então daqui a 5 dias, ela trata do adiamento lá dos tributos e contribuições por mais, do adiamento deles por 3 meses, que está vigente, mas na relatoria o Congresso está tentando, relatou isso, né, de prorrogar esse de 3 meses para ser até o final da pandemia, né, ou pelo menos até o final do período de calamidade, que é o final do ano. Então, existe aí uma discussão se ela vai expirar, se vai ser votada,
se parte dela vai entrar numa outra medida provisória, se vai entrar num projeto de lei, e ela foi incluída na ordem do dia de hoje do Senado. Então, teremos novidades aí, provavelmente aí tendo sido tratada ou jogada para amanhã. Até antes da reunião ainda não tinha novidade, não sei se teve agora nos últimos minutos. Então, essas são as medidas provisórias aí que a gente está acompanhando. Projeto de lei, a gente também está acompanhando alguns, então, também aqui ordenados cronologicamente por algum movimento, então, os que estão nessa página aqui não tiveram nenhuma movimentação nos últimos meses, então tratam aqui de bloco K, de nota fiscal de serviço eletrônica, de reforma tributária, que eu vou falar mais especificamente, os projetos não movimentaram, mas hoje está tendo movimento, tributação de lucros e dividendos. Alguém quer comentar alguma coisa? Apareceu algum áudio? Prazo de entrega da obrigação, suspensão de ST, desoneração da folha, que também está sendo discutido, né, junto com a medida provisória e com a reforma tributária, suspensão da contribuição previdenciária patronal, alíquotas do CEFEM, isso aqui movimentado em abril e maio, não movimentado em junho e julho. E movimentado em junho, o PERT-Covid, que é o Programa Extraordinário de Regularização para atender aí as empresas nesse período de Covid. Em 3 de junho foi apresentado o requerimento de urgência, nada aconteceu de lá para cá. A questão do ISS, né, o ISS no local da prestação de serviço e a criação do comitê gestor das obrigações acessórias. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi publicado no Senado dia 22 de junho, no Diário do Senado, ainda não teve movimentação depois dessa data. O PL 2707, que trata lá da lei do bem, do excedente lá do lucro líquido, também em 23 de junho foi a última movimentação. O projeto de lei em São Paulo que prorroga o recolhimento do ICMS, 25 de junho foi a última movimentação. E o PL 1397, que a Câmara aprovou, que envolve mudanças nas regras de falência e recuperação de empresas para evitar esses que aumente, né, ou que tenha um número grande. Até saiu uma notícia essa semana ou semana passada aí de que 70% das empresas de falências aí, e no dia 6 de julho foi a última movimentação recebendo emendas. Então esses são os projetos de lei que a gente está acompanhando aí no momento. Falando de reforma tributária, então esses 2 projetos de lei e a proposta do governo, que ainda não foi apresentada, mas temos notícias, né? Então as notícias aí, notícias e artigos, né? Reforma tributária mais urgente é infraconstitucional. Aí o Guedes falando que vê a reforma tributária aprovada ainda neste ano e defendendo um imposto, né, sobre movimentação, que aí ele tenta não dizer que é CPMF, e a mídia, né, insiste em dizer que é CPMF, a mídia e o Congresso, mas é o imposto sobre movimentação. Outra notícia de que no segundo semestre a prioridade será a reforma tributária, dita pelo Maia, presidente da Câmara. Outra de que o Maia dizendo que se o governo mandar CPMF vai ser derrotado. Outra de que a reforma tributária volta à pauta. Aí o da MP 936, que o governo vetou o adiamento ou a prorrogação da desoneração da folha. Então, nesse momento, a desoneração da folha vigente encerra em dezembro. E aí muitos estão discutindo isso também no âmbito da reforma tributária, dizendo que isso deve fazer parte da discussão de reforma tributária. Entidades pedindo que o veto seja derrubado e que a desoneração seja estendida pelo menos até o ano que vem. Aí os presidentes da Câmara e do Senado dando ultimato ao governo para a reforma tributária. Teve uma live promovida pela Secretaria da Fazenda de Minas, e aí com participantes aí tanto o Bernard Api, da CCIF, secretário de Fazenda e tal,
defendendo a necessidade da reforma tributária. Entidade das empresas aí, dos patronais aí de tecnologia, dizendo que teremos que demitir se não tiver a postergação da desoneração da folha. Aí o Maia confirmando a retomada do debate da reforma tributária para essa semana. Aí um artigo, se agora vai, né, os movimentos do Guedes para tratar da reforma tributária. Um artigo, desafio de tributar mais renda e desonerar a folha, que é o principal argumento hoje, né, discutido, é aumentar a tributação sobre renda e desonerar a folha. E a notícia que eu peguei imediatamente antes aqui de iniciar a reunião, que é do G1, e Economia, que é o Ministério da Economia, define o projeto de reforma tributária e inclui a criação do imposto sobre pagamento eletrônico. Então, o Ministério da Economia fechou a proposta de reforma tributária e deve enviá-la, então ainda estamos no gerúndio aqui, né, deve enviar para a Casa Civil ainda nesta semana. Inclui a criação do imposto lá sobre pagamentos eletrônicos, e que a proposta ela volta naquela mesma visão lá do Temer, né, do finalzinho do governo Temer, lá do curto governo Temer, de unificar primeiro os tributos federais e depois trabalhar o resto. Então, a expectativa é que nesta semana essa proposta chegue no Congresso e que se iniciem aquelas discussões da comissão mista envolvendo a Câmara, o Senado e o governo, e que a proposta do governo é a mesma do Marco Sintra lá de trás, que dizia e que foi sumariamente demitido por isso, que era um imposto sobre pagamento eletrônico e unificar PIS e COFINS primeiro, né? Então, estamos nessa toada aí no momento, muito tempo depois, com pandemia e tudo, e o governo está indo na mesma linha de proposta para discutir aí no Congresso. Alguém quer comentar alguma coisa, manifestar alguma opinião aí sobre a reforma tributária? Fica à vontade. Falando de simplificação, teve um evento aí organizado pelo ENCAT, e aí até tem link aqui com o que o professor Hélio falou mais cedo, tem até um slide aqui que eu acho que é o mesmo que o professor usou, que eu trouxe também para comentar. Então, o CIAT, né, é um Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que tem o objetivo aí de apoiar os governos aí também nesse sentido aí do que o professor Hélio falou, de unificação, de buscar melhorar os processos de arrecadação, de gestão, de cooperação. Tem uns 42 países que são membros do CIAT, incluindo aí o Brasil, e nesse evento aí, que tem aí o link, depois quem quiser ver a reportagem e também assistir o vídeo, né, eles falam de declarações pré-preenchidas, que é uma tendência, e que aí, no caso de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, e que o Brasil é um grande exemplo no caso de pessoa jurídica, né, o que não é uma verdade, né, absoluta aí. A gente tinha uma expectativa de que isso aconteceria com o Elalur. O Tonelli está aí, não? Porque o Tonelli não vai me deixar mentir sozinho aqui se ele tivesse aí. E que o Elalur, saiu até notícia de que... Vai me apertar, né, moço? Aí, tá vendo? Aí o Tonelli estava lá ainda, falou que não, vai sair o Elalur, tudo pré-preenchido e tal, não sei o quê, né? Mas na prática, né, Tonelli, a ECF hoje ela não cumpre essa promessa, né? Na sua opinião, do que vocês discutiram lá naquela época de trazer um pré-preenchido e tal, como que isso ocorreu na prática? O objetivo, tá certo, era trazer a montagem automática a partir da ECD, montar balanço e DRE. Isso, se o plano de contas referencial tiver informado direitinho, o sistema faz. Então cumpriu. Nesse aspecto, cumpriu. Eu acho que falta trazer coisas como buscar informações da DIF, já botar ali dentro. Né? Tem mais, acho que eles têm mais caminho para andar. Tá?
Então você concorda que é um Mas, exemplo, né? Talvez o grande exemplo seja um exagero, mas que é um exemplo já nessa parte aí, né? eu estou achando que seria um grande exemplo mais para pessoa física. Né? Sim, eu As também. preferências de pessoa física está muito bem. Tá muito Tá. bem mesmo. Eu usei esse ano de novo e, nossa, ajudou muito. Muito bom. Aí, então, o CIAT tem esse papel aí também, né? E dentro das simplificações das obrigações, e aí o pessoal do Brasil participa desse trabalho, né? Então, o Vinícius Pimentel, que é um dos participantes lá do ENCAT, do início da nota fiscal eletrônica, participou, levando aí a nota fiscal eletrônica para outros países também, essa parte dos DFEs, de IoT, que é a parte aí dos registros, né, através dos sem parar eletrônico e tudo mais. Então, essa parte, eles apresentaram isso como os exemplos aí do que eles vêm trabalhando no âmbito do CIAT, e aí eu trouxe aqui 3 casos, né? O caso de Minas, que é o que a gente vive mais de perto aqui, os participantes aqui da nossa reunião. Então, Minas tem esse trabalho aí desde do ano passado, focado em simplificar, informatizar, automatizar, aperfeiçoar e tal, e algumas ações foram tomadas, como a criação daquele grupo de trabalho lá focado na simplificação e que teve já alguns retornos, inclusive a parte do VAF, que a gente falou no começo da reunião, e tinha uma previsão também de início de um grupo relacionado à parte de multas e infrações, mas eu acho que esse grupo aí acabou não avançando em função do momento de pandemia aí, mas tinha sido prometido para o ano passado e esse ano teve um movimento no começo do ano da criação desse grupo. Eu acho que só não avançou a execução desse grupo de trabalho. E aí em Minas a gente tem um exemplo que a gente até discutiu aqui no último BXGDE, que é a questão da DAP, né? Então, a DAP, Minas criou um modelo que é assim, primeiro, quem tem interesse, que é onde está esse primeiro facultativo aqui, né, que é o terceiro quadrinho aqui, quem quer participar desse piloto, se habilita, aciona a delegacia e fala, eu quero deixar de entregar a DAP, e aí vai trabalhar nesse piloto, a expectativa que até setembro já seja dispensado. O Marcelo da FIENG trouxe na última reunião a informação de que já tinham algumas empresas dispensadas, eu acho que 11, se não me falha a memória, que já estão participando desse processo e já foram dispensadas da DAP. E aí Minas tem esse processo, então, de que iniciar com as empresas que se interessarem, considerando a qualidade do SPED fiscal, para que essa dispensa ocorra, e depois, até julho de 21, a dispensa total. Né? Esse é um exemplo aqui da DAP aqui em Minas. Lá em Alagoas, então esse slide aqui é o pedaço que o professor Hélio apresentou, né? Então, eles criaram lá em Alagoas o Tax Compliance, e aí usam a mesma pirâmide, né, que trata de dizer que o objetivo é levar o contribuinte ruim para ser um contribuinte bom, e aí atuar em cada tipo de contribuinte conforme o contribuinte quer ser tratado. Então, se ele está cumprindo ou está fazendo de tudo para cumprir, trabalhar de uma forma, e se ele se é um devedor contumaz, atuar de outra forma. Então, entra aqui, com certeza, influências dessa parte aí do TADAT lá, que o professor Hélio falou no começo. Essa pirâmide, né, também foi usada nesse projeto aí lá do Rio Grande do Sul, que o professor Hélio falou, que é o 2030, né, rumo à Receita Digital. Então, aqui ele detalha um pouco mais, né, o tipo de contribuinte. E eu fui pesquisar nos meus achados aqui, e eu achei um slide aqui que eu fiz para o nosso primeiro Fórum SPED em 2012, aqui em Minas, em que eu trouxe um slide, né, copiei e colei aqui, do jeito que o Geraldo Souza, que era da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte, apresentou. Eu vi essa apresentação dele em 2011,
e ele já, do jeito dele aqui, apresentava essa pirâmide aqui do contribuinte sonegador contumaz, sonegador eventual e bom contribuinte. E dizia que o objetivo deles era levar esses contribuintes, torná-los bons contribuintes, tratando cada um do jeito que precisava ser tratado. Então vejam que esse tipo de ação do lado do fisco também não é novidade, né? Alguns estão implementando agora, já vem implementando, mas assim como os documentos fiscais eletrônicos, que vêm desde 2008, são movimentos que já vêm, né? E que alguns agora com mais intensidade. Então vale o alerta aí, né, para as empresas estarem atentas de que não são coisas totalmente novas e que ninguém sabe exatamente como lidar, e estão só apresentando eventualmente slides, né, ou desenhos ainda sem saber muito bem o que fazer. No caso do Rio Grande do Sul, esse projeto deles é mais amplo e prevê aí, assim, de maneira simplificada, mais desenvolvimento, mais arrecadação e menos custo. Então, também deixa claro, como os outros projetos de Alagoas, de Minas e dos outros estados aí que o professor Hélio também citou, de que eles estão fazendo isso, por óbvio, para aumentar a arrecadação. Então, existe uma crença de que quanto mais as empresas fizerem certo, mais arrecadação terá. Então, quanto mais se combater a sonegação, diminuir a concorrência desleal, vai aumentar a arrecadação, né? E existe uma crença do lado do fisco disso, e existe uma esperança das empresas de que isso reflita em menor carga tributária, né, final. E uma das discussões que está tendo em termos de reforma tributária é que algumas entidades têm brigado para que tenha, na reforma tributária, uma limitação de carga em relação ao PIB, para evitar que a reforma tributária aumente a carga tributária, né? Além dessa discussão de vai aumentar para serviços, vai aumentar para saúde, cesta básica e tal. Então existe também uma linha, né, de defesa e de combate, vamos dizer, à reforma tributária, de que, já que não vai aumentar a carga, que assumam, então, né, formalmente, de que a carga tributária não vai superar, seja, né, a carga atual aí do PIB, que é entre 30% e 40% aí discutível, ou alguma outra coisa específica. José. Manda bala. Só colaborar. É bom rever algumas coisas, né? Esse slide do Geraldo aí de 2012, né? É exatamente isso que você falou, com toda a perfeição. O que a gente vê é o movimento das organizações no sentido de diminuir os seus processos, do fisco em aumentar seus controles, e que todos dois, na realidade, um quer pagar menos, o outro quer arrecadar mais. E a forma de fazer isso é simplificação. Dentro daquilo que a gente conversou do Tadat, esse exemplo que você deu aí é perfeito, né? E se a gente lê um pouquinho, a gente vê que algumas obrigações acessórias que a gente vinha lá atrás, quando no início do projeto SPED, a gente sempre tem aquela preocupação, a gente tinha o SPED e mais um monte de coisa. Há algum tempo já passado, algumas coisas estão tentando desaparecer. Por exemplo, a boa notícia agora de que, quem sabe, a gente sai da DAP, quem sabe a gente incorpora a VAF. Alguns estados já vieram fazendo ações de diminuir essa repetição de entrega, já que toda a estrutura SPED, de maneira geral, atenderia a esses requisitos de controle e fiscalização. Então, isso só reforça aquilo que a gente estava falando. E aí, a partir desse bom slide, eu me lembrei dos nossos bons fóruns, né, que já se falava nisso, né, de uma mudança substancial, e depois ver isso sendo implementado. Quer dizer, pode demorar um pouco, mas isso vai e tem vindo nesse sentido de melhoria desse relacionamento, e o que a gente espera mais é da simplificação, né, que é o fundamento básico que a gente também quer, né? É isso aí, e a gente está vendo que demora, né, mas as coisas vão se confirmando de leve, né? Então algumas coisas vão acontecendo
algumas coisas voltam à tona, mas o que é importante, né, alguns estados e a própria Receita Federal estão realmente atuando nessa linha, buscando exemplos internacionais, OCDE, TADAT, CIAT, né, e também internamente, como o Ivan falou aí de São Paulo, com certeza os outros estados, desde o começo lá que São Paulo lançou esse nos conformes e que foi obviamente combatido, porque na hora que falou que a nota da ABB vai estar disponível para qualquer um ver lá, se é A mais, A menos, B, etc., gerou, né, uma discussão grande e isso aí foi avançando e viram que é um caminho sem volta e os outros estados seguiram uma linha parecida e isso aí vai acabar se convergindo, né? Com ou sem reforma tributária, por agora, né? Algumas coisas vão se convergindo, né? Vamos esperar o mundo ideal, né? Uma reforma tributária com redução da carga, simplificação das entregas, né? É isso aí. Aí a gente vai aí comentar aqui mais uma coisa boa aqui também. O que tem de diferente lá no Rio Grande do Sul também, né? Nesse projeto deles lá, de 30 ações que o professor Hélio comentou, uma das ações lá é a obrigação fiscal única. Então, o que o Rio Grande do Sul fez? Eles fizeram uma coisa muito estranha e pareceu até ridícula no passado, que foi assim, as empresas estão dispensadas da GIA, que é a nossa DAP, mas elas têm que gerar pela SPED fiscal, processar para preencher a GIA. Então, um monte de gente achou, pô, mas que coisa mais esdrúxula, dispensa, não dispensa e tal, não sei o quê. Na verdade, o processo deles é mais amplo. Então, agora eles estão trabalhando para dispensar os registros de nota fiscal ao consumidor eletrônico no SPED, porque eles estão trabalhando a leitura das informações diretamente da base de NFCE para gerar a pré-apuração. Já pensou, Gisele, Afonso, vocês não precisarem colocar a NFCE no SPED? Eu acho até que a Gisele tinha levantado a mão aqui, apareceu e sumiu. Foi, Gisele? Era lá na hora da DAP ainda, aí passou, mas... Então, desculpa, porque eu não consigo ver quando levanta a mão. Mas quer falar agora? Pode falar na DAP, a gente volta nesse ponto aqui. E aí o Tadeu também fala que ele levantou a mão também. Entendi. É que optando por não enviar a DAP, como que gera os DAIs para pagamento? Se tem alguma coisa sobre isso? Porque eu não cheguei a ver aquela telinha que você me mandou, eu não cheguei a entrar para ver, entendeu? Ó, que você mostrou. Eu acho que nessa tela não tem essa informação, não. Ela está mais genérica, entendeu? Pois é, mas... Isso aí está no... Ele é gerado através da DAP, né? Como seria? Então, assim, a gente pode perguntar isso tranquilamente para a FIENG, incluir lá junto com a dúvida do Bloco K que está lá. Mas, assim, eu sugiro, não só a você, Gisele, mas aos demais aí, que avalie se candidatar lá para participar desse piloto. Para a gente seria para se envolver, para se livrar antes dos outros dessa DAP, entendeu? E pelos volumes para ajudar também, né? Obviamente, no processo, né? Uhum. Tá bom? Tá bom. Aí a gente vai perguntar isso. Só um minutinho, por favor. Ô Poliana, pode avisar pro Paulo que a gente vai pautar dele para a próxima para ele ficar tranquilo, tá ok? Você está me ouvindo aí aqui na reunião? Poliana, tá ouvindo? Sim, já vou... Então faz esse favor, porque eu não vou dar conta aqui de responder o WhatsApp e de apresentar, tá bom? Aí eu já tinha avisado o pessoal, então confirmando a parte do Paulo, a gente vai pautar para a próxima, porque ele está em trânsito e está enrolado para conseguir entrar em tempo e tal, então vamos... Aí eu falo um pouquinho mais dessas coisas aqui. Então, o que acontece? O Estado, então, do Rio Grande do Sul, eles estão trabalhando para dispensar a escrituração da NFCE e dando certo, eles vão fazer o mesmo para a NFE. Então, o Rio Grande do Sul é o estado que gerou esse ajuste CINEF aqui de 20 de dezembro
né, publicado em 18 de dezembro, né, que eu publiquei dia 20, que diz o seguinte, né, a critério da unidade federada, informações relativas a operações ou prestações internas que já tenham sido transmitidos por meio de documentos fiscais poderão ser dispensados no arquivo digital, que é o SPED fiscal. Então, quem pediu para fazer acrescer essa cláusula aqui no ajuste CINEF foi o Rio Grande do Sul, com o objetivo de iniciar essa pré-apuração dos documentos fiscais e dispensar não só na saída, mas também todos esses registros que advêm das notas fiscais eletrônicas. Então, essa é uma boa notícia e que, dando certo, né, Rio Grande do Sul atende hoje na base, no SVRS, lá, o serviço virtual lá, que me fugiu o nome agora. Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, SVRS. Então, eles atendem lá uns 20 estados, 22. Minas é um dos poucos que não estão lá. Então, eles desenvolvendo isso também é mais fácil compartilhar. Ô, Tadeu, você queria falar alguma coisa que você tinha levantado a mão? Não, é só para contribuir com essa questão do Rio Grande do Sul aí. A gente já está trabalhando nessa questão mesmo para alterar as rotinas para não gerar o bloco da NFC completo. Só que, pelo que eu me lembro, né, eu posso estar equivocado aqui, no início, acho que precisa ter uma opção do contribuinte lá, não é? Acho que não são todos, não vai estender para todo mundo, não, né? Acho que só meio que um projeto piloto vai selecionar alguns caras para poder fazer esse trabalho. Né? Isso, eles estão iniciando com um piloto. Então, assim, eles iniciaram com a GIA, agora eles estão já no piloto com a NFCE. Então, assim, é um piloto, depois expande para a NFCE como um todo, e depois a intenção deles, né, dentro do projeto, é fazer o mesmo para a NFE. Você enxerga que essa iniciativa do Rio Grande do Sul, se bem aceita para as demais, pode respingar na FD Contribuições? Eu não, assim, cenários, né? A FD Contribuições, por ser exclusivamente da Receita Federal, depende da Receita Federal usufruir mais das informações da NFE em detrimento da EFD Contribuições, né? Uhum. Então, pode ou não seguir essa linha. Eu acho mais sentido o SPED fiscal pelo fato do ENCAT estar envolvido, que é o grupo que reúne aí as secretarias de Fazenda, e o Rio Grande do Sul, né, ser esse fomentador aí, um dos principais, né, junto com a Bahia. Então, eu acho que os dois fazendo algo, é mais fácil os outros estados encampar. A Receita Federal estaria na ponta da linha aí. Eu acho que ela pode encampar, mas a depender aí do SPED fiscal primeiro, entendeu? Uhum. E a depender de quem estiver lá na época, né? Hoje a gente tem lá o Jonathan Formiga como subsecretário, que é alguém que domina muito e criou a FD Contribuições e também de fácil trato e relacionamento aí com as outras entidades aí, o que facilitaria esse processo, né? Então, a depender de como isso evoluir e de quem estiver e de como estiver o ambiente, né? Isso pode ser possível. Mas eu acho que você está otimista demais, assim, isso aí eu acho que está um pouco mais... Acho que você foi muito na frente, entendeu? Mas, né, como a gente espera de uma reforma para reformular muita coisa, né, cara? Sim, não, claro. A gente pede muito para ganhar pouco, né? É isso aí. Porque eu penso assim, se a NFCE der certo nesse processo aqui, já é um ganho muito bom que, né, os outros estados podem seguir. E depois a NFE, e depois isso tudo refletir na FD Contribuições, muito bom, né? É verdade. Porque uma das coisas que a gente não conseguiu até hoje foi eliminar lá os registros que não precisam da FD Contribuições. Isso, Deveria ter uma uniformidade. Quando não precisa, a gente tentou lá, mas não morreu o assunto. Aí desistimos, as empresas desistiram.
essa questão de cada unidade federada ser um país, né, complica um pouquinho, porque imagina, o Rio Grande do Sul vem na vanguarda, trabalha com a NFCE, já está pensando em dispensar a informação na FDICMS, aí você pega Santa Catarina, que ainda está no cupom fiscal, que está querendo colocar uma NFCE dentro de um PAF, aí você pega o Ceará, que tem um MEF, aí, entendeu? Aí vai. Ainda bem que Minas foi o penúltimo a entrar, né? E está entrando, né? Porque senão Minas ia estar nesses aí que você acabou de falar, mas Minas demorou, mas está caminhando, graças a Deus. Isso aí. Beleza. Zé, diga. Só dar uma contribuição, que eu acho que o assunto é palpitante. Especialmente no caso do ajuste CNF que você está mostrando para nós aí, ele dá essa liberdade da unidade federada de fazer uma progressão dentro dos seus direitos de controle sobre a informação tributária. Esse passo da ação inicial do Rio Grande tem um viés que é bastante interessante, e aí é só para a gente pensar nisso como coletivamente aqui, como grupo de discussão, né? Uhum. Se volta a primazia do registro do documento fiscal, ou seja, o que vai ter e o que tem valor, óbvio, como declaratório, é o conteúdo do documento fiscal. E se a própria entidade diz assim, bom, aquilo que é bem declarado, aquilo que está perfeito, que eu tenho controle, eu dispenso você de ficar repetindo essa escrituração, é um passo de simplificação, que a gente já vinha falando disso desde 2006, 2008, quando começa o processo eletrônico. Isso chama a atenção das organizações, pela qualidade da emissão da nota fiscal. Isso pressupõe a qualidade do cadastro, a qualidade do controle de geração da operação que está sendo declarada. Pensa na evolução, por exemplo, do Rio Grande. Ele diz assim, estou feliz, não preciso de mais de NFCE. Ótimo. Agora eu vou ficar feliz e não preciso mais de escriturar NFE, porque eu já tenho ela como um documento bacana. Ora, simplificou, melhorou bastante. Agora, onde volta a qualidade da informação matricial, lá na origem? Cadastro bem feito, operação bem feita, nota bem feita, registro bem feito, contabilização bem feita, compliance. Então, isso traduz para nós, é uma evolução que todo mundo quer, simplificação, redução do custo, menor intervenção no processo. Mas tem um outro lado da importância da qualificação originária, né? Sistemas bem elaborados, pessoas bem treinadas, operações bem concentradas e organizadas, documento fiscal, nota 10. E documento fiscal nota 10 é o que todo mundo precisa e quer, né? Especialmente o fisco. Exatamente. Porque nele vai ter todo esse conceito não só de informação, mas também declaratório, né? Que seria, em tese, a base de imposição, né? Dentro do conceito de declaração da existência do débito e da licitude do crédito a partir do documento fiscal. Isso reforça as bases de capacitação, treinamento, cadastro, conheça a sua empresa. Exato, e falando de reforma tributária, vamos dizer que aconteça, né? A reforma tributária discutiu e tal, aconteceu. Aí nós vamos ter que refletir o modelo velho e o modelo novo nos documentos fiscais e nas obrigações. Então, se a gente conseguir, né, tá livre de algumas obrigações por fazer em um lugar só, isso aí também vai ser um grande ganho. Porque o que vem com a reforma tributária é de compliance, de conseguir gerar as informações corretamente em duas situações, né, no período de transição, que vai ser aí de 2 a 10 anos, para simplificar. Não é fácil, não. Tem muita coisa que é importante agora e que vislumbra-se que seria primordial dentro de um prazo muito curto. Essas medidas, tudo isso que nós estamos abordando aqui, que
esse ajuste NIF já dá a primeira sinalização. Olha, se alguém quiser evoluir, tem caminho para evoluir. Isso aí. Em termos de SPED fiscal que atende tanto a Receita Federal quanto as secretarias de Fazenda, já tá previsto, né? Então, isso aí já é um caminho mesmo. Um outro projeto que faz parte do projeto 2030 lá do Rio Grande do Sul e que já é previsto para os demais estados, né, é a NFF, que é a nota fiscal fácil, né? Então, é um objetivo de melhorar o processo de emissão, tornar mais simples aí para as empresas simples, do Simples e do MEI, né, que não afeta a maioria de vocês ou todos vocês do lado emissor, mas afeta do lado receptor, né? Então, já está em andamento, né? Em junho, já para CTE e MDFI as integrações, está previsto para outubro notas fiscais de saídas internas de hortifruti granjeiros, lá produtor primário e tal, que eles estão focando naqueles que precisam mais. Em março do ano que vem, para NFCE, em venda presencial a consumidor final praticada por contribuinte do ICMS. E o que é interessante é o seguinte, cada estado, né, de novo, né, voltando ao que o Tadeu falou, tem a prerrogativa de fazer, de participar e de definir quando e como fazer. Então, São Paulo, nesse momento, não faz parte desse processo, não quis, é o único estado que, por enquanto, está fora. Então, as operações com origem ou destino a São Paulo, nesse momento, não podem participar da NFF, e os demais vão definir os critérios conforme a sua vontade aí, né? O Rio Grande do Sul está na vanguarda disso aí. E aí tem algumas questões, então assim, não alcança operações sujeitas a comércio exterior ou a IPI, é um projeto impulsionado pelo SEBRAE, e tem entre os objetivos disponibilizar um app simples para que empresas pequenas possam fazer o cadastro e emitir uma nota de maneira simples, então para melhorar a formalidade nesse ambiente aí de nota eletrônica. Ok? Aí vou falar um pouco de outros assuntos aqui, para a gente concluir essa etapa aqui. Então, o que aconteceu nas últimas 2 semanas aí? A Procuradoria-Geral pediu ao STF a limitação da exclusão do ICMS, PIS e COFINS, e teve a resposta negada. Um decreto estendeu até outubro a isenção do IOF sobre operações de crédito. Aí tem uma decisão aqui que, se tiver alguém aí que puder explicar, eu agradeço, né? O STF decide que lista de serviços do ISS é taxativa. No entanto, também considerou que há incidência do tributo em atividades inerentes aos serviços, cabendo interpretação extensiva. Legal, né? Então, assim, a manchete diz que decidiu que é taxativa, mas na hora que você lê a notícia inteira... Então, assim, para quem lê a manchete, toma tinta, né? Porque entende uma coisa, mas na hora que você lê a notícia inteira, não é bem assim, né? Zé Adriano. Manda. Tiago Cheital aqui. Na verdade, esse é o entendimento, assim, que não é novidade na perspectiva do direito tributário, da jurisprudência. O que se quer dizer com isso? É as duas coisas mesmo. Parece estranho, mas o que a jurisprudência entende é que quando a gente vai ler a lista de serviços, lendo ela na vertical, considerando aqueles grupos de serviços que estão ali, essa leitura é taxativa. Então, em relação a esses grandes grupos de serviços previstos na lista anexa, é taxativo. Se não tem ali um grupo, não cabe incluí-lo ali por analogia ou por outra forma de interpretação extensiva. Agora, dentro de cada grupo, a interpretação tem que ser extensiva, até porque a própria lei é que abre margem para esse tipo de interpretação quando ela fala e congêneres, e outros, e serviços da mesma natureza. Então, dentro de cada grupo, se eu estou em dúvida se determinados serviços se encaixam ou não naquele grupo, aí nesse momento é que eu faria essa interpretação extensiva. E isso com fundamento na lei, que ela mesma que costuma colocar no final desses itens congêneres, serviços de outra natureza. Ou seja, locação, por exemplo, não vamos discutir porque não existe locação lá, não pode discutir. Exatamente. Agora,
Agora, uma consultoria para ajudar na exato. pandemia. Aí cabe são interpretação. Como os itens são redigidos de forma muito ampla, muito genérica, a lei vai prever, por exemplo, consultoria, um exemplo excelente. Aí, as diferentes formas de consultoria que podem ser estabelecidas por contrato, que podem ser criadas pela iniciativa privada, todas estão abarcadas neste grande conceito que a gente dá essa interpretação extensiva. Agora, incluir novos serviços ou tratar coisas que não são serviços como se fossem, que é o exemplo da locação, isso não é possível. Muito bom, Tiago. Obrigado, viu? Nada. Em Minas Gerais, a gente teve 2 decretos, um tratando do Código de Regime Tributário e outro autorizando a quitação de maior parcela de eventuais débitos tributários usando o saldo credor do ICMS. O CFC solicitou à Receita Federal acesso completo aos dados das notas fiscais eletrônicas. Então, aqui é um ponto muito interessante, porque a gente, falando de compliance, aí, falando de evolução do fisco, assim, as empresas, né, representadas pelas pessoas, fizeram uma confusão gigante sobre o acesso aos dados das notas fiscais pelos participantes da operação com a limitação da venda da informação da nota fiscal pelo SERPRO. Então, a gente falou disso na reunião passada, mas como eu recebi várias perguntas a respeito e li publicações misturando as coisas, eu vou comentar com vocês as duas coisas para ficar bem claro, né? Então, assim, as notas fiscais, elas são acessíveis pelos participantes. Então, incluindo aí, no caso das empresas pequenas e médias, o contador, quando ele está lá delegado para ter acesso. Então, com certificado digital, todo mundo acessa as notas fiscais. E aí tem os certificados digitais aí, que são vários ou alguns dos tipos que podem ser usados. Isso aí está previsto lá no ajuste CNF de 1900 e bolinha, lá já ser desse jeito. E aí, a pedidos insistentes e recorrentes das empresas, isso aí foi postergado e tal, até que, agora em julho, ficou restrito ao que era para ser desde o começo lá. Só acessa de maneira completa, sem a chave, quem está lá no rol lá de participantes da nota fiscal eletrônica. Então, essa é a mudança que aconteceu agora em julho. A outra mudança é que, aí eu vou só avançar um pouquinho aqui, eu volto. O SERPRO criou um serviço que chama Consulta NFE. E esse serviço, você entra lá na loja do SERPRO e você contrata quantas consultas você quer. 999 consultas por R$500, por exemplo. Então, o SERPRO comercializa já há algum tempo, não sei exatamente 2 ou 3 anos, mas de 2 a 4 anos, eu acho, ele comercializa informações de notas fiscais eletrônicas. E sempre existiu uma discussão de que o SERPRO, através da Receita Federal, não tinha direito de vender isso sem ter conveniado, acordado e combinado aí com as secretarias de Fazenda. Então, essa loja do SERPRO aqui, ele pode mantê-la Eu caí, né, gente? Ficou mudo um pouquinho, mas voltou. Eu caí. Travou um pouco. Só um minutinho, por favor, que eu vou só trocar. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Então Sim. tá. Eu mudei a internet aqui, porque a outra ficou... Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Vamos ver esse slide aqui, do que eu falei, do que o SERPRO só pode vender até setembro? Isso, parou aí, isso mesmo. Então, beleza. Então, até setembro, o SERPRO pode continuar com a lojinha ativa aqui, vendendo informação de notas fiscais de vocês.
partir de setembro não pode mais, conforme essa portaria 1079 aqui. E voltando aqui a julho aqui, né? Então, falei da solicitação do CFC para voltar aquilo que mudou para julho e a do SERPRO, que é setembro. Sobre o SPED contábil, aí eu vou pedir para o Tonelli... Oi, desculpa, pode falar, Tadeu. Essa solicitação do CFC é para tirar a restrição do acesso, é isso? É para não ter mais a... para voltar ao que estava antes de julho, né? Voltar ao modelo anterior. Postergar aquilo que já vinha postergando de anos atrás, postergar de novo. Tá bom, obrigado. José Adriano, queria falar um pouquinho deste ponto aí. Manda bala. Manda bala? Vamos lá. Essa determinação aí trouxe uma certa dificuldade para nós, principalmente nas empresas grandes, tá? Porque a gente tem escritório de contabilidade em cada planta fabril, por exemplo, a gente tem lá nossa equipe, e lá a gente tem assistente, tem auxiliar, tem analistas, e a gente não vai disponibilizar um CNPJ para todos, tá? Porque tem informações que eles com esse CNPJ eles conseguem entrar no ECAC, conseguiriam pegar informações confidenciais. Então, este é um ponto que a companhia decide em não abrir esse CNPJ. Com isso, dificulta o nosso trabalho no dia a dia, porque às vezes a gente precisa consultar se a nota fiscal eletrônica tem algum evento importante, certo? E eu tive a experiência com uma nota que nós estávamos fazendo um manifesto destinatário, e eu fizemos o manifesto destinatário, e pela consulta simplificada, nem no ambiente estadual e nem no ambiente nacional, parecia para nós. A gente não conseguia evidenciar que a gente tinha conseguido fazer esse evento, tá certo? Aí eu tentei, como eu tenho acesso ao CNPJ, fui lá, tentei e vi que na completa a informação vem. Então, essa situação desse ajuste CINEF exigindo isso aí, que é de 2018, né, que a partir de agora, de julho, passou a valer, trouxe para nós um certo prejuízo operacional, de conferências, entendeu? Então, é uma iniciativa interessante do CFC e tomara que tenha êxito aí. Então, cara... Eu vou me deter, tá? Você começou a me chamar, agora eu entrei. Pode falar, Tonelli. O que eu acho? Você tem restrição, tá certo, de ordem legal a esse acesso. Inclusive, o do SERPRO é completamente indevido, tá? Em poder vender esse negócio. Tá? Que é uma coisa chamada fiscal. Tá? É uma briga muito que você tem, tá? Facilita a parte operacional, mas também traz risco. Tá? Então, Zé Mauro, eu acho que é o caso aí de se colocar, de vocês usarem procuração eletrônica, meu amigo. Tá? E você especifica o que pode ser feito. Essa é uma sugestão, Tonelli. A outra é assim, empresa grande tem que trabalhar com sistema integrado, não tem jeito. Tem que ter o sistema que vai estar com um certificado só, instalado, implementado lá, feito o upload, e cada um tem acesso às informações que, é a forma que vai conseguir ajustar isso. Gerencialmente, dentro da empresa, definir quem tem acesso ao quê. E acho até que se alguém quiser comentar aí de outras empresas, como que resolve esse problema, porque das empresas que a gente conhece aí, lida e tal, grande parte, para eu não dizer todas, porque pode não ser verdade, grande parte trabalha dessa forma, com algum sistema integrado que está fazendo o download, a manifestação, e que apresenta os painéis que apresentam o que está, não está, consulta e tal, e não o certificado, né, disponível para alguém fazer consulta por certificado, manualmente, né? A gente adotou mais ou menos esse princípio mesmo, viu, Zé Adriano, na empresa que eu trabalho. Então, pode falar, Tadeu. Você é da Lynx, que depois o Merchan, depois a gente cobra, né? Mas você é da Lynx, é uma empresa que tem os clientes e os clientes usam dessa forma, né? Pode comentar, tranquilo. Obrigado. Então, a gente, nessa questão aí,
como foi comentado aí sobre o evento de manifestação destinatária, a gente está fazendo uma leitura, né, fazendo um consumo de web service para buscar todos os XMLs que foram dados que tem esse evento, né, de manifestação. A gente consegue abrir uma seção lá, buscar o XML e baixar o XML, entendeu? Então, a única solução de momento que a gente encontrou foi isso aí. Agora, eu não entendi, um colega um pouquinho antes aí falou da questão da manifestação, de não vir os dados completos. Acho que ficou um pouquinho ruim a conexão. Eu não tenho essa certeza se na solução que a gente vai implementar, se busca-se os dados completos ou não. Se ele pudesse voltar ao comentário dele, como ficou ruim, mas a solução que a gente adotou lá foi essa. Sim. Nós tivemos uma nota, pegamos uma nota de um fornecedor que eu precisava fazer um manifesto destinatário, que a operação não tinha sido realizada, tá certo? Aí entramos pela ferramenta, a gente tem sim uma ferramenta onde a gente faz lá a captura do XML. Por essa ferramenta fizemos o manifesto e ali foi transmitido, a gente teve o retorno ok. Mas quando a gente vai no portal para poder confirmar se realmente essa ferramenta funcionou, se o retorno que ela trouxe está de acordo, pela consulta simplificada, esse manifesto que nós fizemos não estava disponível na consulta simplificada. Eu entendo que tudo bem que pode ocorrer a simplificação das informações, mas aquela parte de baixo lá dos eventos, ela não deveria ser restringida, ela deveria ser completa, com todas as informações, que pode ter vários tipos de evento, passagem de barreira, CTE, MDFE, enfim, são vários. Então, essa parte ali, talvez, precisaria continuar completa, para que a gente, uma simples consulta pelo portal, seja lá estadual, seja no ambiente nacional, a gente conseguisse ter todas essas evidências ali disponíveis, tá? Não ser necessário uma completa. Essas evidências aí, uma visão minha, para o escritório de contabilidade, nesse momento, não é mais interessante a questão do produto, valor, tributação, enfim, porque esses outros eventos, inclusive, pode até ter um de carta de correção, como você falou, evento de passagem. Agora, isso para o escritório de contabilidade, você acha que para consumir o web service de consulta à manifestação, teria que retornar tudo isso? O que acontece? A gente teve um contato do fornecedor nos informando, um fornecedor pequeno, tá? Ele tem ele presta serviço de conserto, manutenção, e aí ele fatura, ele emite nota fiscal 55, mas só que ali no escritório dele, na empresa dele, ele não tem esse CNPJ. Talvez o contador dele tenha. E aí ele nos pediu que fizesse a recusa eletrônica, que seria o manifesto eletrônico, né? E nós falamos, não, nós já fizemos. Então manda a comprovação para nós. Na nossa ferramenta lá tinha, mas a gente tentou mandar para ele já direto no site. E demonstrando, falou assim, não, eu estou consultando o site não tem. Entendeu? Mas como um site não tem, aí nós vimos essa diferença da simplificada para a completa, porque a completa realmente está lá. Se eu entrar com completa, todos os eventos estão lá. Na simplificada não está. Então, essa simples consulta por talvez um contribuinte pequeno, um contribuinte que deixa tudo na mão do contador e ele tenta gerenciar pelo menos esse fluxo de recusa, para não deixar para a última hora, ele vai ter dificuldade. Entendi. Até depois eu quero ver se nessa consulta que a gente fizer lá, se vai acontecer isso que você falou, entendeu? Fazer esse Mauro, teste. Né? Vou ver com o pessoal TI nosso lá. Né? Sim. Obrigado. José, só dar uma ideia. É bom também ver aí, cumprimentar nosso amigo professor Márcio Tonelli, uma grande honra também. Só nesse assunto que o colega está falando, só talvez pelo que eu entendi, pode ser que a consulta que ele está se referindo, porque alguns eventos dentro dos documentos fiscais, eles podem ser síncronos ou assíncronos, ou seja, ele é atualização remota ou ele depende de alguma carga. E as cargas feitas entre os ambientes estaduais para o ambiente nacional, ele pode ocorrer em um delay. Pode ser que isso tenha acontecido, no sentido de ele fez a manifestação
no ambiente, obviamente, de origem, e ele pode ter demorado a consulta ou não ter ainda sido processado no momento no ambiente nacional, por conta dessa questão que tecnicamente se chama de sincronismo. Eu já vi alguns eventos em que aparece num lugar e não aparece no outro. Você consulta numa tela de simples ou numa tela de completo, ela pode dar divergência por conta dessa defasagem temporal de sincronismo da informação. Pode ser isso que tem acontecido. Eu já vivenciei uma situação parecida. Neste exemplo que eu falei, não, tá? Eu fiz a consulta no ambiente estadual e no ambiente nacional. Porque Minas Gerais também já é o estado que se adequou também a esse ajuste NEF. Tem alguns estados, igual Santa Catarina, por exemplo, a consulta completa ainda não está pedindo certificado. Pelo menos há 2 dias atrás, quando eu fiz o teste. Tá? Minas Gerais já está exigindo. E aí eu consultei dentro do estado de origem, que é Minas, né? Tanto emitem destinatário são mineiros, e depois fui no ambiente nacional. Então, nas duas, de forma simplificada, não constava esse evento, mas de forma completa, as duas tinham o evento. Você está aparecendo. Antonelis, você quer falar? Rapidão. Tá? Eu vou quebrar o assunto aqui um pouquinho, então eu vou ter uma coisinha para falar da ECD, que vai aplicar a SF também, que nós temos esse problema das republicações, né, de versão com modificações. Tá? Pô, deu erro, baixa a versão de novo e testa. E tem mais uma coisa, a republicação não tem ocorrido só de versões do programa, tem ocorrido também do manual. Não publicam o ato legal, né? Não publicam um novo ato legal aprovando o manual é modificado. Você está falando da ECD, né? Estou falando da ECD e da SF, isso. No caso da ECD, foi republicado o manual e foi muito bom, porque eles alteraram o tamanho do limite, né? O limite do tamanho do arquivo, tá? Que era 1 gigabyte se ultrapassasse um mês, de um mês só não tinha limite, esse limite de 1 passou para 5. Tá? Então, né, isso aí eu acho que é uma notícia boa, você não teria que picar o arquivo, né? Em muitos casos. Okay? Acho que na grande maioria dos casos poderia conseguir gerar um arquivo só. E era só isso que eu tinha para falar. Tá bom, muito obrigado, Tonelli. Falou, pessoal, tenho que ir. Um abraço, obrigado. Abraço para vocês. Valeu, obrigado. Alguém levantou a mão aqui, era do próprio Tonelli, beleza. José Mauro, para, assim, se quiser ficar um pouquinho depois, a gente pode falar mais um pouquinho desse tema aí, tá? Com quem mais quiser ficar aí, a gente volta. Só para eu concluir aqui os demais temas, e a gente volta nesse aí, pode ser? Pode ser. Então, beleza. Aí, além do que o Tonelli falou da ECD, que não foi publicado, teve a publicação de uma versão nova do PVA, melhorando o desempenho, corrigindo lá a regra de validação do DRE. Teve a divulgação pelo ENCAT de boletins de arrecadação, então, alguns estados aí, mais a Receita Federal, passaram a disponibilizar agora as informações de arrecadação, então, ampliando aí um pouco dessa transparência, né? A FENACOM pediu a prorrogação do parcelamento do FGTS em função das dificuldades lá de cumprir a data. Teve a divulgação de que houve uma alta na emissão da nota fiscal eletrônica em junho, e aí a Receita tratou isso como uma reação da economia. Aí muitas discussões a respeito disso, né, porque alguns entendem que empresas grandes talvez estejam faturando mais e isso gere uma suposta reação na economia, mas empresas pequenas e médias quebrando, então isso gera um desemprego grande, que esse número não é um número tão confiável como a forma que a Receita está divulgando, mas aí cabe a interpretação, né, de cada um. Foi publicada uma minuta aí de FRS relacionada a demonstrações contábeis primárias e até 30 de setembro
vai receber aí comentários e sugestões. Foi publicada uma versão nova da ECF, corrigindo o erro do registro 00 e o relatório de impressão. A MP 936 foi convertida em lei, né, que trata do benefício emergencial. Uma publicação de manual da E-Financeira. Uma instrução normativa mudou aí o formato de apresentar o cartão CNPJ, né, a forma que a gente visualiza aí os dados das empresas. Um artigo sobre o voto de qualidade do CARF, né? Então, foi noticiado que, né, assim, na forma que alguns publicaram e divulgaram, de que não teria mais o voto de qualidade, mas não é bem assim. Na prática, ele está sendo aplicado e teve uma portaria que foi publicada em 3 de julho que ajuda a confirmar essa manutenção do voto de qualidade. Teve uma notícia também sobre uma sanção, né, imposta lá no Reino Unido às Big Fours. Então, Deloitte, EY, KPMG e PwC no Reino Unido terão que cumprir aí algumas obrigações, dentre elas dividir aí os seus negócios de auditoria e consultoria. Então também abriu uma discussão aí de eventualmente poder ser analisado e ser seguidos aí por outros países. O Pará, que é um dos poucos estados que postergou parte do recolhimento do ICMS, né, parcelando, né, o ICMS, fez uma postergação disso em função aí da manutenção da pandemia. A Caixa Econômica Federal acionada na Justiça pelos problemas do parcelamento do FGTS, que é o mesmo motivo da FENACON ter pedido a postergação. Teve a republicação da versão da ECD, que eu citei anteriormente, naquele modelo que o Tonelli falou, republicaram sem avisar nada, né? Teve a publicação de outra versão da ECF, corrigindo aí a visualização de alguns registros. Aqui em Minas nós tivemos aquela força-tarefa lá com relação a Ricardo Eletro, né, onde atuando lá no combate à sonegação lá, né, com a prisão de algumas pessoas e tal. Aí vieram já algumas notícias, né, então alguns advogados temem que a tese do STF sobre a questão do crime aí do ICMS estimule prisões de outros empresários. Então tem-se aí uma preocupação aí, tem empresários aí preocupados. A DIRF de 2021 teve o layout aprovado, então o ato declaratório publica lá o layout, o programa ainda não está disponível. A Receita alertando para o retorno das obrigações adiadas, então, que tem que entregar, né, não houve novo adiamento, pelo menos por enquanto. O Siscoserv, a gente falou na última reunião que teve uma portaria que suspendeu a declaração até o final do ano, foi no dia 1º de julho, e na sexta-feira, dia 11, o sistema foi desativado. Então, gerou um burburinho aí, tinha empresa que nem sabia da portaria, mas eu ia transmitir hoje, né? Então, assim, ia transmitir sem precisar, porque estava suspensa a transmissão. E ao que parece, por uma questão financeira, de economia, de infraestrutura, de contrato com o SERPRO, já que está suspenso até dezembro, o Ministério da Economia resolveu desligar o serviço, né, para economizar. E aí, para quem presta informações de Siscoserv, deve-se continuar levantando as informações, porque, seja em janeiro ou fevereiro, vai apresentar as informações retroativas. Então, o que está suspenso é apenas a apresentação da declaração, e não está suspenso ou cancelado ou deixou de existir. Então, é só a data que está postergada conforme a portaria para o ano que vem. O Piauí publicou alterações que complementam a desobrigação da DIEF, então as empresas grandes já estavam dispensadas lá, que é a GIA deles, e agora outras colocaram o cronograma aí para as outras empresas. Aqui uma notícia de que mais de 60% foi o crescimento de normas tributárias desde o início da pandemia.
O decreto 10.422 prorrogou a redução do salário e jornada de suspensão. Tivemos a portaria conjunta 1178, que prorrogou os prazos das certidões aí no âmbito da PGFN, da Receita Federal. Uma notícia de que os empregadores devem prestar as informações dos empregados até 30 de setembro. Então, para quem é do grupo 1 e 2, se apresentou corretamente o e-social, não tem nada para fazer. Se tem dúvida ou apresentou incorretamente, tem até o dia 30 para corrigir isso. E para quem não está no e-social, que seria o grupo 3 para frente, vão ter que apresentar através do aplicativo gerador da RAIS. Foi disciplinada a hipótese de recontratação nos casos de rescisão sem justa causa. Então, tirando a caracterização de fraude quando se contrata alguém depois de 90 dias de ter sido demitido da empresa. Aí foi divulgado que o governo federal tem um projeto de revisão de benefícios tributários e que tem uma expectativa de reduzir em 50 bi esses benefícios para esse ano e para o ano que vem outros 56 bi. E esse estudo foi encaminhado ao Congresso de maneira sigilosa em dezembro, antes da pandemia, e aí foi divulgado essa semana os dados desse estudo. Ontem nós tivemos a prorrogação da ECF, que já era esperada para 30 de setembro, a gente já tinha comentado aqui que esperava essa publicação, aconteceu ontem. A medida provisória que reduz as contribuições destinadas ao Sistema S foi convertida em lei, e aí o que ficou foram as competências de abril, maio e junho, com 50% de redução. Junho foi adicionado, né? Então, existe aí uma discussão jurídica de que junho talvez seja agressivo fazer a redução de 50%, uns dizem para não fazer porque está no veto e discutido e tal, mas está lá a lei dizendo que é abril, maio e junho, e aí cabe aí quem tiver dúvida analisar isso aí, inclusive com o jurídico. E concluindo aqui, as últimas foram, o Senado aprovou o PLP 9, que é a renegociação de débitos para as empresas do Simples, segue agora para a sanção presidencial. Foi publicado o decreto 10.410, que altera a tabela de quinais, impacta aí no cálculo do GILRAT. Aí uma notícia, né, mais um complemento sobre o Siscoserve. E hoje foi publicado um roteiro de recuperação de arquivo de transmissão da FD Contribuições no ReceitaNet BX. Então, para quem tem essa necessidade ou essa dificuldade, o roteiro foi publicado hoje.